E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Aí eu voltei para minha cidade, eu estava morando em Franca, São Paulo. Voltei para Paraíso, a minha cidade natal. Os meus amigos me chamaram para ir no congresso do Diante do Trono, lá em Ribeirão Preto. E eu fui nesse congresso. Mas eu fui assim, porque eu estava cansado, era uma luta. Ao mesmo tempo, eu não acreditava que Deus tinha respondido minha oração. Ao mesmo tempo, uma luta que eu estava num cansaço muito grande. Eu falei, então vamos. Fomos. Na hora que nós entramos no carro, todo mundo, a gente estava umas 5 pessoas. Gente, vamos fazer uma oração para Deus falar com a gente nesse congresso? Eu falei, então vamos. Todo mundo começou a orar, mas eu pensei, eu vou deixar eles orar por mim. Eu que estou precisando de oração. Na hora que eu comecei a orar, o Espírito Santo mexeu de novo. Mas foi a sensação assim, ó, eu estava no céu. E eu orava em línguas, a sensação que dava é que eu orava em japonês, em alemão. Fui orando nas línguas que eu não conhecia, uma coisa maravilhosa. Uma visitação do Espírito Santo assim, maravilhosa. As pessoas dentro do carro ficaram assustadas, porque eu nunca tinha orado. Eu nem tinha contado para eles que eu tinha sido batizado há 2 dias atrás, 3 dias. Só sei que eu cheguei lá em Ribeirão Preto, era 1 hora de viagem. Eu não parava de orar. Eu desci do carro, eu não tinha força. Eles tiveram que me levar, me seguraram, porque eu estava embriagado do Espírito Santo. Eu nunca tinha tido aquela experiência e me vi um medo ao mesmo tempo. Tipo assim, gente, o que vai acontecer comigo? Eu não quero parar de orar em línguas. O que Deus está preparando? Eu não sabia, era coisa muito grande. Quando nós chegamos lá, a Ludmila Ferber estava ministrando. Ali Deus já começou a falar comigo. Foi um mover de Deus naquele congresso. E nós ficamos na casa de uma irmãzinha, que era a doméstica lá da casa, do apartamento. Eu já tinha visto ela no congresso e eu pensei, gente, essa mulher é de Deus. Nossa, que mulher diferente, assim, na oração, um profeta. E a gente saiu para jantar naquela noite e ela contando que ela tinha visto o anjo. Deus várias vezes mostrou anjos para ela. E eu pensava, gente, quem me dera ter uma vida espiritual assim, desse jeito. E eu grudei nessa mulher, fiquei muito amigo dela. E nós fomos para cá, lá pro apartamento. E ela foi junto. E tivemos uma noite maravilhosa de oração. A gente não queria nem conversar um com o outro para não perder aquela essência, aquela presença de Deus. No dia seguinte, eu não sabia, mas a minha vida ia mudar para sempre. Por quê? Apesar de tudo que Deus já tinha feito, eu queria saber o que Ele tinha para mim. O chamado que Ele tinha para mim. E eu falei com esse amigo meu, falei, cara, hoje Deus vai falar comigo. Eu quero saber o que Ele tem para mim. Porque na minha cabeça eu achava que eu seria ministro de louvor. Como eu tinha banda, Sim. e o pessoal me pôs para cantar na igreja, eu ministrava, eu achava que era isso. Só que várias vezes eu tinha sonhado em que eu estava pregando. E era muita gente, umas igrejas lotadas, eu não entendia aquilo. E eu não contava para ninguém, porque eu achava que era coisa da minha cabeça, mas o meu negócio era música. Só que terminou o congresso, nós fomos de novo para esse apartamento. Dessa vez aquela irmãzinha, ela já estava lá no sofá orando. Ela estava de costa, voltada para dentro do sofá. E ela orava em línguas de um jeito que eu pensava, gente, como é que existe pessoas desse jeito na Terra? Pessoas que são tão de Deus assim. E eu fiquei olhando ela e todo mundo lá rindo e curtindo. A gente foi fazer uma pizza, né? Tinha 8 pessoas na casa. Quando vê, essa mulher começa a falar com a autoridade. Ela estava até então orando em línguas sozinha. De repente, ela falou assim, eis que trago 8 anjos nesse lugar. Na hora eu falei, gente, vem cá. Cadê? Cadê esses anjos? Vem Quem cá, mais tá vendo? Vem cá que Deus está aqui. O pessoal parou o que estava fazendo. Eu contei, tinha 8 pessoas. E aí Deus começou a falar com cada um ali. De forma íntima. Eu só vi as pessoas chorando ali e dobrando ali o joelho e chorando. Eu fiquei no meu canto, porque eu pensei, eu não posso pedir mais nada para Deus. O que Deus já fez comigo. Deus me batizou no Espírito Santo há 3 dias atrás. Quem sou eu para pedir alguma coisa para Deus? E fiquei no meu canto. Eu só vi o povo chorando e Deus falando assim, ó. Mas foi uma coisa única, porque a Bíblia diz, Deus diz, né, que a intimidade dele é para aqueles que o temem. Não é para qualquer um. Deus não se revela para qualquer pessoa porque Deus é santo. Ele não lança pérola aos porcos, sabe? Pessoas que não querem compromisso. E quem estava ali era gente que queria mesmo.
a glória de Deus. Quando terminou todo mundo ali, eu pensei, agora acabou, né? Eu não quero nem tocar nesse assunto, porque eu não quero mais nada. Chega, Deus já fez muito, eu não sou digno. Foi exatamente o que aconteceu com Pedro, quando Jesus mandou eles lançar a rede. E eles pegaram tanto peixe que as redes estavam quase furando. E Pedro se prostrou diante de Jesus e falou, Jesus, tem misericórdia de mim, eu não sou digno. Eu sou miserável pecador. É o sentimento que eu estava ali na hora. Aquela mulher falou assim, ó, meu filho. Aí eu pensei, acho que não é eu não é possível, né? Meu filho. Na hora meu coração queimou. De repente ela falou assim, meu filho, é contigo mesmo. Nossa, não precisava falar mais nada. Ali eu já comecei a chorar. Falei, Deus, eu não mereço. Misericórdia, eu não consigo. Eu não sou digno. E essa mulher começou a falar, meu filho, eu te tirei das trevas. Eu te dei livramento, eu te tirei do mundo. E eu tenho uma obra para você. E você me perguntou qual era o seu chamado. Eu te chamo de hoje de pastor. E você vai arrebatar muitas vidas para mim. Você vai gerar muitas vidas para mim com dores de parto. Você vai trazer cada uma delas. E nesse momento, um anjo coloca uma coroa na sua cabeça. Eu já tinha visto algumas coisas, mas o que eu vi naquela hora é algo que você não pode nem contar para qualquer pessoa, porque a pessoa não acredita. Mas eu vi um anjo prateado na minha frente e ele tinha o rosto mais lindo de todos. Parecia um manequim de roupa, assim, sabe? Não tinha cabelo, um nariz perfeito, uma boca muito grande, os olhos grandes. Ele olhava para mim e mexia a cabeça e ele estava rindo, só que eu olhava na boca dele, estava séria. Era a glória de Deus, era tão forte. E ele colocou essa coroa e eu não... Aí quando eu olhei para cima, assim, eu olhei para a mulher, eu já não vi mais ele. E essa mulher começou a falar comigo, Deus começou a falar comigo, na intimidade, assim. E ele falou assim, olha, se prepare, porque a batalha vai ser grande. Mas eu vou estar contigo no fogo, você vai passar pela água, nada vai acontecer. E no tempo certo vai se cumprir. Olha, eu dormi naquela noite, eu sonhei que eu estava orando em línguas. Foi uma coisa tão tremenda, só para você ter noção. Depois daquilo eu fui dormir. As irmãs que continuaram orando, elas me disseram duas coisas no dia seguinte. Elas disseram que lá tinha um passarinho, ela é de pilha. Você puxava a cordinha, o passarinho cantava. Elas falaram, olha, de forma misteriosa, sobrenatural, esse passarinho cantou a noite inteira. Ninguém colocou a mão nele. Elas estavam orando, tinha um cachorrinho, sabe aquele cachorrinho que mexe a cabecinha? Sim, sim. Que tem aquela molinha. O inimigo se levantou tanto, a cabeça dele ficou desse tamanho. Nós jogamos ele no chão, começamos a repreender. Foi um mover, não dá pra contar pra todo mundo. Mas foi tremendo. Eu fui embora daquele lugar e eu pensei, eu não posso perder o meu foco. Eu nunca posso me desviar. Eu nunca posso falhar com Deus, porque o que Ele fez comigo ontem à noite. Aí eu voltei pra minha casa, voltei pra rotina, e eu percebi que ninguém tava nessa vibe, né? Sim. Nessa visão. E aí eu cheguei na igreja. E já tinha rolado o assunto no meio evangélico, lá na nossa cidade. Quando chegou domingo à noite, o pastor já falou assim, olha, daqui a pouco eu vou chamar vocês. Juninho, eu quero que você conte o que você viu lá. Ai, ai. Eu entrei pra dentro e eu falei, Deus, eu não posso. O que vai acontecer? O pessoal não vai acreditar no que eu vou falar. Eu falo ou não falo. Só sei que eu comecei a orar em línguas. E aí aquela línguas me tranquilizou, me senti totalmente equilibrado. Fui lá e contei. Quando eu contei, pessoas que eram totalmente assim, frias, nunca tinham demonstrado nada, e começaram a pedir oração. Deus batizou pessoas no Espírito Santo ali, na reunião lá. Depois a gente foi orar lá no fundo, quem queria, sabe? Mas eu tomei um choque muito grande, porque o ano seguinte foi o ano mais difícil da minha vida. Foi uma luta terrível, porque assim, como eu te disse, né, eu não gostava muito de tocar as coisas do meu pai profissionalmente. Eu estava tão voltado para as coisas de Deus que eu não conseguia lidar com o mundo espiritual e com a vida cotidiana. Sim. E aquilo, assim, era muito difícil pro meu pai, pra minha mãe. E eles falavam, Juninho, assim, a vida não é só orar, ler Bíblia. Você precisa aprender a viver nesse mundo. Só que eu não conseguia. Esse era o problema. Você estava intensivo, você estava, né, em imersão ali, né? Imergido nisso aí. E esse era o problema, eu não conseguia. A única coisa que eu conseguia fazer era falar de Deus para as pessoas. Era o meu chamado, eu não prestava para mais nada. Apesar de
eu tenho, assim, a capacidade, eu gosto muito de mexer com computador, de Photoshop, tudo que eu faço no meu canal, as artes, tudo é eu que faço. E como que você foi lidando com esse momento, assim? Porque eu sinto essa batalha na minha vida. Muitas, 99% das coisas que eu fazia, de lugares que eu ia, eu não tenho interesse, eu não tenho vontade. Muitas pessoas falam que eu estou também me afastando, né, de certas coisas, mas eu não tenho vontade. Então eu fico, também me cobro, eu também falo, Eu sei poxa, como é. Deus, como que eu faço? Porque eu também não quero me afastar de todos, do mundo, ficar só em casa lendo a Bíblia. Eu quero também, né, tá convivendo com as pessoas, mas eu não tenho vontade. Eu não tenho vontade. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Deus, ele faz a ferida e ele cura. Isso pra mim doía muito. Porque tudo que eu quis na minha vida era agradar meus pais. Só que eu não conseguia. Simplesmente não conseguia, eu tentava. Tinha as empresas todas do meu pai, só que eu não tinha nenhuma vontade. E o que acontece? Tudo era importante, até os momentos de sofrimento, as feridas, sabe? E Deus, ele faz a ferida. Deus não tem dó nesse ponto, porque ele sabe que aquela ferida vai curar. Por exemplo, Jesus, ele morreu e ressuscitou. Quando ele ressuscitou, o que aconteceu? Jesus fez questão de mostrar as feridas. Cadê os guardanapinhos do Positivamente? Vocês não lançaram ainda. Eu já falei que precisa. E ai. Ninguém tem um papelzinho aí não, né? Ai. o que acontece? Jesus, ele veio mostrar as feridas e a Bíblia diz que pelas suas feridas nós fomos curados. E a gente não gosta de ser ferido, mas Deus é um Deus que fere. Ele, às vezes, ele nos leva, sim, a gente passar por lutas, por provas. E a Bíblia diz, né, que, lá em Deuteronômio, capítulo 8, que Deus fez com que o povo de Israel atravessasse aquele deserto e passasse fome. Para quê? Para que eles entendessem... Obrigada. Para que eles entendessem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Deus é um Deus que ele traz aquele momento de dor. E durante aquele ano inteiro foi um ano de dor, muito sofrimento. Mas Deus sabia que aquilo ia trazer cura para as outras pessoas. Sabe? Tudo aquilo que eu passei hoje é a base do meu ministério.